A história completa do primata que quebrou todas as regras da floresta. Um primata que zombou de 700 mil mortes, tentou roubar a floresta e agora tá preso com ferro de solda na mão. Galera, vocês não vão acreditar na história que eu vou contar. Um primata que já foi o chefe supremo da floresta brasileira está preso neste exato momento numa jaula da polícia. E o motivo? Ele tentou quebrar uma corrente eletrônica com um ferro de soldar na madrugada. Mas essa história é muito maior do que isso. Ela envolve uma pandemia que matou 700 mil macacos, um plano para roubar o controle da floresta, uma invasão das árvores sagradas e uma fuga planejada. Fica até o final porque eu vou te contar tudo desde o começo, do jeito mais fácil possível. Vamos lá, tudo começou em 2020, quando uma gripe banana mortal chegou na floresta brasileira. Essa doença era gravíssima, matava muitos primatas, principalmente os mais velhinhos e os que tinham problemas de saúde. No mundo todo, os chefes das florestas estavam desesperados. Eles mandaram todos os macacos ficarem em casa, usar máscaras de folhas, lavar as patas com água limpa e manter distância uns dos outros. Mas o Jair, que era o chefe da nossa floresta na época, fez o contrário. Ele chamou a doença de gripezinha. Imagina, macacos morrendo sufocados, hospitais lotados e o chefe da floresta falando: "Ah, é só uma gripezinha. Depois da facada que eu levei, uma gripezinha não vai me derrubar." Ele falou isso não uma, mas várias vezes. E pior, ele debochou dos macacos que estavam morrendo. O que mais ele fez? Disse que era coisa de macaco maricas ter medo da doença. Defendeu uma banana mágica chamada cloroquina, que não curava nada, mas ele insistia que funcionava. Brigou com os chefes regionais da floresta que queriam fazer lockdown, todo mundo ficar em casa. Vetou a lei que obrigava a usar máscaras de folhas. Incentivou aglomerações de macacos mesmo com a doença se espalhando, imitou macacos sem ar, fazendo piada com quem estava morrendo sufocado. O Jair trocou 3 curandeiros da floresta, ministros da saúde, em menos de um ano, porque eles se recusavam a receitar a banana mágica da cloroquina. Um deles, o Taish, saiu depois de apenas 29 dias dizendo: "Eu não vou fazer isso, é errado." O resultado? Mais de 700 mil macacos morreram na floresta brasileira. A gente ficou entre os piores lugares do mundo em mortes pela gripe banana. E enquanto isso, o Jair continuava fazendo lives, passeando sem máscara e dizendo que estava tudo bem. Galera, isso não foi um erro, foi uma estratégia. Especialistas dizem que ele queria que todo mundo pegasse a doença de uma vez para criar imunidade de rebanho, mesmo que isso custasse centenas de milhares de vidas. Depois de toda essa tragédia, chegou 2022, ano de nova eleição para escolher o chefe da floresta. O Jair queria continuar no poder, mas tinha um problema. Muitos macacos estavam revoltados com ele por causa da pandemia, da economia ruim e dos escândalos. E aí ele começou a fazer uma coisa muito perigosa: espalhar que as urnas de bananas eram fraudadas. As urnas de bananas são os equipamentos que a gente usa para votar na floresta. São super seguras, testadas há décadas. Mas o Jair começou a dizer: essas urnas são fraudadas, alguém pode mexer nelas, não dá para confiar. Ele fez isso por meses, em comícios, em lives, em entrevistas. E olha o detalhe: ele sabia que não tinha fraude nenhuma. Como a gente sabe disso? Porque os próprios soldados da floresta, as Forças Armadas, fizeram um relatório antes da eleição dizendo que as urnas eram seguras, mas o Jair pressionou os generais para mudarem o relatório e dizerem que não dava para descartar fraude. O ajudante dele, o Mauro Cid, contou tudo depois.
Ele disse: o Jair queria achar uma fraude de qualquer jeito para justificar um golpe militar. Chegou o dia da eleição. O Jair perdeu. O novo chefe eleito seria o Lula. E aí começou o caos. Logo depois da derrota, os apoiadores do Jair começaram a acampar à frente dos quartéis militares em 24 regiões. Eles pediam coisas inconstitucionais: intervenção militar, anular a eleição, prender o guardião Alexandre, fechar o Congresso e o Supremo. E sabe quem incentivou isso? O próprio Jair e o general Braga Neto. Eles queriam que os acampamentos continuassem. Queriam criar uma pressão tão grande que os militares fossem obrigados a dar um golpe. O Mauro Cid revelou: o Jair autorizou que os comandantes deixassem os macacos ficarem acampados na frente dos quartéis. Ele e o Braga Neto esperavam que algo acontecesse para convencer as Forças Armadas a darem o golpe. Tinha até vídeo do Braga Neto conversando com manifestantes e dizendo: mantenham a esperança, porque ainda não terminou e algo vai acontecer. Isso durou semanas. Aí chegamos no dia 8 de janeiro de 2023, exatamente uma semana depois que o novo chefe, Lula, assumiu. E aí rolou o impensável. Às 15 horas, milhares de macacos golpistas subiram a rampa do Congresso. Eles invadiram as 3 árvores sagradas da floresta: o Congresso Nacional, onde fazem as leis; o Palácio do Planalto, casa do chefe da floresta; o Supremo Tribunal, onde ficam os juízes. Eles quebraram tudo: vidros, móveis, obras de arte antigas, colocaram fogo no gramado, destruíram documentos históricos. E a polícia florestal saiu de perto. Isso mesmo! Tem relatórios provando que alguns PMs sinalizaram. Para que os invasores prosseguissem, eles literalmente ajudaram o golpe. Eram 4.000 primatas destruindo as árvores sagradas da democracia. O Lula, que estava viajando, precisou decretar intervenção federal na segurança. Cerca de 1.500 pessoas foram presas. E sabe onde o Jair estava durante tudo isso? Nos Estados Unidos. Ele tinha fugido da floresta antes da posse do novo chefe e estava assistindo tudo de longe. A acusação diz que essa era a tentativa final de golpe. A ideia era causar tanto caos que os militares seriam forçados a intervir e devolver o poder para o Jair. Mas não deu certo. O golpe falhou. Depois de muita investigação, a Polícia Florestal descobriu tudo. Eles acharam mensagens, vídeos, áudios, planos escritos. Tinha até um plano B para matar autoridades. E em 11 de setembro de 2025, aconteceu algo histórico na floresta brasileira. Jair foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Foi a primeira vez na história que um ex-chefe da floresta foi condenado por crimes contra a democracia. Os crimes: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta, a do Estado Democrático, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. O placar foi 4-1 no Supremo. Só um juiz votou contra. O Jair foi para a prisão domiciliar com uma corrente eletrônica na perna, enquanto ainda podia recorrer da decisão. E aí chegamos nos últimos 5 dias que tá todo mundo falando. Na quinta-feira, dia 21 de novembro, o filho de Jair, Flávio, convocou uma vigília nas redes sociais. Ele pediu para todo mundo ir na frente da casa do pai, no sábado, às 19 horas. A Polícia Florestal ficou em alerta máximo. Eles pensaram: se juntarem milhares de pessoas lá, ele pode tentar fugir. E olha, isso não era paranoia. Jair já tinha tentado se esconder na embaixada da Hungria antes. Ele estava planejando pedir asilo em outras florestas. A casa dele fica a apenas 13 quilômetros da embaixada dos Estados Unidos. E aí, na meia-noite do dia 22, aconteceu o absurdo. A corrente eletrônica foi violada. O sistema disparou um alerta. O guardião Alexandre de Moraes estava acordado e recebeu a notícia.
E não dormiu mais. Os guardas foram até a casa do Jair e descobriram. Ele tinha usado um ferro de soldar para tentar abrir a corrente. A tornozeleira tinha marcas de queimadura em toda a sua circunferência e tentativa de abertura no ponto, de fechamento. O próprio Jair admitiu depois que usou o ferro de solda. Ele disse que era porque a corrente estava apertada e que ele teve um surto por causa de remédios, mas ninguém acreditou. O que ocasionou na decisão imediata do guardião Alexandre. Prisão domiciliar convertida em prisão preventiva. Levem ele pra jaula agora. Às 5 da manhã de sábado, a polícia florestal bateu na porta. Toc, toc, toc. Jair foi levado sem algemas, por respeito, para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília. A esposa dele, Michele, estava no Ceará e recebeu a notícia pelo telefone. Voltou correndo. Hoje, neste exato momento, Jair está numa cela especial da Polícia Florestal. Ela tem cama, ar-condicionado, frigobar com bananas e TV. É tipo uma jaula VIP. No domingo, 23, ele passou por uma audiência de custódia, onde alegou que teve um surto e negou tentativa de fuga. Mas o juiz manteve a prisão. E tem mais. Na terça-feira, 25, o STF decretou o trânsito em julgado. Isso significa que acabaram os recursos. Agora ele vai começar a cumprir a pena de verdade. 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado. A floresta está dividida. Os apoiadores gritam perseguição e ditadura. Os críticos celebram dizendo finalmente justiça. A imprensa internacional está cobrindo tudo. O New York Times, BBC, CNN... Todo mundo falando sobre o primata que foi chefe e agora tá preso. E aí, galera? Vocês conseguem acreditar nessa história toda? Um primata que debochou de 700 mil mortes na pandemia, chamou doença mortal de gripezinha, perdeu a eleição e não aceitou. Inventou fraude nas urnas sabendo que era mentira, incentivou acampamentos golpistas, liderou uma tentativa de golpe de Estado, foi condenado a 27 anos de prisão, tentou quebrar a corrente eletrônica com um ferro de solda. E aí, o que você acha dessa história? Você acha que a justiça foi feita? Você acha que as penas foram suficientes? Ou você acredita que o sistema ainda protege os mais poderosos? Comente aqui embaixo a sua opinião. Eu quero muito saber o que você pensa sobre isso. E olha, essa é apenas a mais recente das histórias de corrupção que marcaram o Brasil. Se você quer entender outros escândalos da nossa política, explicados de forma simples, com fontes confiáveis e sem mimimi, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. No próximo episódio, vamos falar sobre outro esquema que abalou o país. Então fique ligado. E se você conhece alguém que precisa entender melhor a política brasileira, compartilha esse vídeo. Conhecimento é poder. E quanto mais primatas informados podemos ter na floresta, melhor para todos nós. Um abraço e até o próximo vídeo.